Boa noite a todos, boa noite. Espero que esteja tudo bem convosco. Como é que vocês estão? Já já, daqui a 2 minutinhos, a nossa querida Petra vai entrar aqui em direto connosco. Vamos aguardar aqui um bocadinho para que vocês entrem também e possam aqui participar. Olá, Isilda, olá, mãe. Olá, Patrícia. Obrigada desde já a todas as pessoas que me apoiaram e que têm demonstrado tão grande carinho por mim e pelos meus projetos. Muito obrigada. Eu estimo muito o vosso apoio e estimo muito também o vosso carinho. Vamos esperar mais um bocadinho para que mais pessoas entrem aqui na nossa live, no nosso direto. Olá, Diana. Saudades. Saudades tuas. Vamos aguardar um bocadinho. Vocês conseguem me ouvir bem? Se vocês conseguirem me ouvir bem, digam só, consigo ouvir. Só para eu ter uma noção de que o áudio está a sair bem. Está bem? Estou muito feliz, por aqui está tudo bem. E estou muito feliz porque é a primeira estreia aqui na página de uma live, de um direto. E vocês sabem que para quem acompanha aqui o conteúdo da minha página, sabem que esta página é dedicada à psicologia e à fé, porque eu acredito que ambas têm lugar e espaço na nossa vida. Então, cada uma tem a sua importância para nós. Está quase, quase, já é 8 horas. Eu vou aqui chamar a nossa Petra, só um bocadinho. E já está quase, entretanto vão entrando. Só um bocadinho. Também. Como vocês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sim? Vamos aguardar um bocadinho. Em breve aqui a nossa Petra já vem aqui conosco. Ok. Estou muito feliz e entusiasmada por este momento e especialmente também pela Petra, que é, sem dúvida alguma, uma pessoa que marcou a minha história e vocês vão poder conhecer um bocadinho quem ela é e o seu percurso profissional e também pessoal. E vai ser muito, muito bom. Olá, Valéria! Obrigada pelo teu carinho. Muito obrigada. Vamos só aguardar mais um bocadinho. São 8h01. Olá, sogrinha. Como é que a Sónia está? Olá, prima. É bom ver o vosso apoio, a vossa presença. É muito bom. Vamos só aguardar aqui um bocadinho. Hoje o tema é tudo é possível de se reconstruir. Reconstruir. Pode ser reconstruir ou construir. Vamos só aguardar aqui um bocadinho. Penso que está ok. Só um bocadinho. Acho que não consigo aqui. Só um pedacinho. Estou aqui a tentar me conectar aqui com a Petra. Acho que já consigo. Olá! Estás boa? Sim, a Petra. Tudo bem? Também estou bem, obrigada. Estava a ver que isto não ia funcionar. Já deu, já deu. Então, Petra, olha, estou muito feliz por. Já tenho aqui o batom e tudo. Estou muito feliz por te ter cá, é uma honra. Obrigada por teres aceito o convite. Claro. E para começar, eu gostaria que te apresentasse um bocadinho quem tu és, o teu percurso profissional e pessoal, se assim quiser. Sim, olha, essa pergunta, em primeiro lugar, obrigada, porque sei que é a tua estreia e para mim é uma honra estar aqui assim, sabe, na tua estreia, ser aqui a primeira convidada. Por isso, muito obrigada pela confiança e espero que tenhamos aqui uma conversa agradável, tenho a certeza que vai dar pano para mangas. Então, falando um bocadinho sobre mim.
Antes eu chamo-me Petra Tavares, sou psicóloga de profissão, sou psicóloga clínica, sou coach, também sou mentora, trabalho aqui com as redes sociais já desde 2021, então neste momento trabalho por conta própria a ajudar pessoas, que é literalmente aquilo que me move, a minha maior missão neste mundo é ajudar pessoas. Em termos pessoais, ai, meu Deus, isto está do outro lado. Eu estou muito habituada a fazer esta pergunta, mas não estou habituada a responder esta pergunta. Nem sempre é fácil. Temos pessoas, quem é que eu sou? Olha, sou uma pessoa multifacetada. Tenho muitos papéis, tenho muitas facetas. Acho que o meu papel favorito é ser uma pessoa de pessoas e acho que esta questão de gostar de ajudar pessoas não é só algo que eu faço a nível profissional, mas é uma coisa que eu procuro levar também para a minha vida pessoal em tudo aquilo que eu faço, desde pessoas conhecidas a pessoas desconhecidas. Isso é algo que me move muito. Então acaba também por ser uma faceta muito minha que acaba por se complementar depois na minha vida profissional. Eu vejo muito a minha missão na vida profissional como uma extensão de quem eu sou a nível pessoal. Então eu sempre fui uma pessoa que gosta de falar, sempre fui uma pessoa que gosta de ajudar, sempre estive muito envolvida em questões de ajudar pessoas, em questões de estar com pessoas. Então acabei por levar também isso um bocadinho para a minha carreira profissional e hoje estou aqui. Muito bem. Contas assim um bocadinho como é que foi depois, como, não sei se aqui algumas pessoas sabem, mas eu sou estudante de Psicologia e a Petra aqui já fez esse percurso. Eu gostaria que tu contasse aqui um bocadinho como é que foi acabar o curso e o processo a partir daí. Como é que foi? Olha, obrigada. Então quer dizer que o sorriso alegre, tento. Olha, o processo de terminar o curso, psicologia não é um curso fácil. Fazer carreira em psicologia não é um processo fácil. Em primeiro lugar, há sempre tanta coisa que nós podemos explorar. E às vezes nós estamos muito dentro daquela caixinha, a psicologia clínica tem que ser só assim, só podes fazer isto, só podes fazer aquilo assim dentro de uma caixinha. E eu acho que eu saí da faculdade um bocadinho dentro dessa caixinha. Ah, não, eu vou trabalhar com este público, eu vou fazer isto e vou fazer só isto. Só que assim que eu terminei o mestrado, pronto, fiz o estágio curricular, fiz numa área que sempre tive interesse em explorar, porque no estágio curricular na faculdade eles procuram sempre alocar-nos a um local que nós tínhamos aquele interesse específico, então eu pensei que ia sempre trabalhar a minha vida toda com crianças e com adolescentes no contexto clínico, então fiz um estágio profissional, um estágio curricular num hospital com crianças e com adolescentes. E quando terminei o mestrado, nós tínhamos que fazer um estágio profissional para conseguirmos entrar na ordem dos psicólogos. Esse estágio profissional é assim um ganda 31, porque é mesmo muito difícil de encontrar um estágio profissional, porque tem que ser um estágio remunerado. Isto não é para assustar as pessoas que estão em psicologia, tá bem? Por favor, não fiquem assustados, porque é possível. É difícil, mas é possível. Okay? Trabalhamos, temos que ser resilientes, ainda mais nós que somos psicólogos, resiliência a nível hard. Então, quando eu estava à procura de um estágio profissional, uma área que sempre me cativou muito foi a área social, que eu sempre também estive muito envolvida em voluntariado, em fazer outro tipo de coisas. Então, eu comecei a fazer um voluntariado numa fundação, numa associação, e surgiu a oportunidade de fazer depois o estágio profissional aí, que era uma área completamente diferente daquilo que eu tinha pensado inicialmente, não tinha nada a ver com a parte clínica, era totalmente intervenção social e comunitária, num bairro carenciado, com idosos, ou seja, uma pessoa que sonhava em trabalhar com crianças e com adolescentes, foi trabalhar com a população completamente, não é, no polo oposto. Então, eu lembro-me que eu queria tanto trabalhar com crianças e com adolescentes que assim que eu entreguei a minha tese, eu fui me inscrever numa pós-graduação específica para crianças e adolescentes, tanto que era a minha ideia não é trabalhar com essa área. Fui para uma área completamente diferente, a fazer uma coisa completamente diferente. E aí eu comecei a perceber que eu não precisava de estar dentro de uma caixinha, dentro de uma bolha e fazer simplesmente aquilo que era padrão, mas eu podia explorar dentro de outras áreas na área da psicologia. Então aí eu já gostava da área social e aí apaixonei-me ainda mais e envolvi-me ainda mais com essa área. Depois de terminar o meu estágio profissional, que foram ali 9 meses, não continuei onde eu estava, porque isto é uma coisa às vezes, que eu estava por um estágio profissional através do IFP, não tinham como continuar a pagar, então pronto, eu saí, mas correu tão bem o estágio profissional que eu fui recomendada a uma outra instituição, a uma IPSS, e no caso fiquei aqui 2 meses sem trabalhar e depois por ter sido recomendada pelo sítio onde eu estava a fazer o estágio profissional, comecei a trabalhar numa IPSS ainda na área social, ou seja, eu terminei o mestrado
em 2018, comecei a trabalhar no estágio profissional em 2019, então de 2019 até 2020, 2021, que foi quando eu comecei a voltar para a psicologia, eu fiquei afastada da psicologia clínica, fiquei só muito envolvida na parte comunitária e na parte social. Depois também acabei por tirar uma pós-graduação em psicologia social e das organizações para também ter ali uma visão um pouco diferente. Mas fiquei muito envolvida na área social, ou seja, totalmente afastada da área da psicologia. Quando é que a psicologia voltou a entrar na minha vida? Em 2020, deu-se a pandemia, e apesar de eu não estar a exercer como psicóloga, eu não dava consultas, eu não estava a fazer nada como psicóloga, eu trabalhava só a 100% na associação, na IPSS onde eu estava, havia pessoas que sabiam que eu era psicóloga e começaram a mandar um caso, começaram a mandar outro, olha, podes acompanhar esta pessoa online, podes acompanhar esta pessoa online. Na pandemia, não é? Foi ali um boom de pessoas a precisarem de acompanhamento psicológico, questões de ansiedade, depressão, isolamento e tudo e mais alguma coisa. Então eu comecei a fazer alguns acompanhamentos online, tive a necessidade de voltar a estudar algumas coisas, algumas bases, de ter supervisão. E aí eu percebi que eu também sentia falta dessa parte da psicologia clínica. Então, eu gosto muito, é uma coisa que eu continuo a gostar muito da parte social, mas a parte da psicologia clínica em si também me fazia muita falta. Então, eu comecei a perceber, eu não preciso ser só uma coisa. Era até um bocadinho o que eu estava a dizer há pouco, não é? Que esta parte de ser multifacetas e de ter vários papéis. Eu não preciso fazer só uma coisa. Eu posso conciliar e posso ter vários papéis dentro da minha área. Então aí em 2020 eu comecei a fazer consultas online, comecei a voltar para a parte da psicologia clínica, depois em 2021 abri a página no Instagram, comecei a divulgar os meus serviços, as coisas começaram a crescer e hoje em dia é o meu trabalho, aquilo que eu faço nas redes sociais, é como se fosse a minha montra de todo o trabalho que eu faço nos bastidores, dar consultas, dinamizar grupos, tenho uma comunidade e eu estou aqui exatamente com estas multifacetas dentro da parte da psicologia. Então, acho que resumidamente, depois de terminar o mestrado, foi isto que aconteceu na minha vida. Ou seja, tem um longo percurso pela frente. Sim, sim, exatamente, sim, sim. Olha, tens aqui, tu normalmente, já estou com a Petra, para quem não sabe, há 1 ano e meio, já a conheço. A minha conexão com a Petra foi assim, quase instantânea, porque lembro-me que estava no Instagram e vi um post, já não lembro o que era. Sei que o tipo de linguagem que tu usavas, eu identifiquei-me imenso e conectei-me lá contigo e depois marquei a consulta contigo. E desde aí tem sido muito bom mesmo. Mas já lá vamos. Tu costumas falar muito sobre vive o processo Uhum. em propósito. Confia no processo, se não me engano. Sim, vive com propósito e confia no processo. Exato. Explicasse-nos um bocadinho porque é que isso é tão importante para ti, porque é que estes quase lemas, digamos assim, é tão importante para ti, passar a outras pessoas. Olha, às vezes perguntam-me quando é que o propósito entrou na minha linguagem e na minha vida e eu não sei muito bem, eu só sei que quando nós entramos aqui no Instagram, obrigada, quando nós entramos no Instagram e começamos a trabalhar com as redes sociais, nós é como se tivéssemos que definir um nicho, ou seja, é bom que o psicólogo tenha assim um tema principal que ele aborda e que ele fala. Isso sempre me fez um bocadinho de confusão, porque eu gosto de falar sobre várias coisas. Então eu comecei a falar sobre aquilo que tinha impacto na minha vida. Eu lembro que eu comecei a falar muito sobre hábitos, em primeiro lugar, depois comecei a falar sobre inteligência emocional e comecei a falar sobre várias coisas que mudaram na minha própria vida. A forma como eu geria as minhas emoções, os hábitos que eu mantinha na minha vida mudaram bastante depois que eu comecei a querer também desenvolver mais e ter resultados diferentes na minha vida. E houve um momento em que eu falei em propósito. Eu sei qual é o primeiro post que eu falei sobre propósito, acho que foi em julho ou agosto de 2021, mas aquilo saiu-me. Então comecei a falar sobre o propósito, a importância de nós vivemos um propósito, a importância de nós termos um propósito. E isto é uma frase que as pessoas pensam que é minha, mas essa frase não é minha, né? Porque eu digo muitas vezes que é vive com propósito e confia no processo, mas isto é uma frase que é uma frase feita, entre aspas, não é uma frase que existe muito aí, só quem suporta o processo é que vive o propósito. Então existe muito essa frase e eu comecei a pensar em como é que isto estava associado na minha vida, porque eu não tive um processo fácil na minha vida, tanto em termos pessoais como em termos da vida mesmo, em termos de empreender. Eu tinha era um processo muito desafiante porque eu conciliava aquilo que eu faço com o meu trabalho por conta de outra. Então eu trabalhava 8 horas, eu trabalhava nas redes sociais, fazia consultas, comecei a dinamizar outro tipo de coisas desde muito cedo. Eu criei um grupo do WhatsApp logo desde muito cedo
logo em 2021 para partilhar conteúdo, eu comecei a dinamizar uma newsletter logo em 2021 para partilhar conteúdo, eu criei o meu primeiro grupo terapêutico em 2021, então eu sempre fui muito intensa naquilo que eu fazia, porque uma coisa que me move muito é esta missão e este transbordar às pessoas aquilo que eu tenho para dar. Então, se eu tiver alguma coisa para dar e eu não estiver a dar, eu vou estar a ser egoísta, porque eu sei que eu tenho alguma coisa que pode ajudar as pessoas. E eu sei que há pessoas que estão no Instagram, mas sei que há pessoas que leem e-mail, mas sei que há pessoas que é no WhatsApp e sei que há pessoas que é no podcast. Então, eu sempre tive muito na minha cabeça, aonde estiverem pessoas, eu vou procurar estar aí. Se fosse hoje, não teria feito tanta coisa ao mesmo tempo, teria gerido as coisas de uma forma diferente, mas naquele momento foi que me fez sentido. Eu vou espalhar a minha mensagem aos 4 cantos do mundo e aonde estiverem as pessoas, a minha mensagem vai ter que chegar até elas. Ainda que as pessoas não ouçam, eu tenho que estar lá porque eu sei que alguma pessoa vai ouvir. Alguém vai ser impactado através daquilo. Então isso foi algo que me moveu muito. Só que é um processo muito difícil, gerir tanta coisa ao mesmo tempo. E as pessoas perguntavam como é que eu conseguia fazer tanta coisa, porque é que eu fazia tanta coisa, como é que eu conseguia gerir. E isso começou a fazer muito sentido para mim. Não, eu tenho um propósito muito forte, então isso faz-me sustentar o processo. Se o processo é difícil, é desafiador, às vezes preferia que não fosse tão difícil, preferia, mas eu tenho um propósito muito forte que me move. E isso para mim é a principal diferença das pessoas entre quem suporta um processo e quem não suporta, é o quão elas têm clareza do propósito que sustenta aquele processo. Se eu sei porque é que eu estou a fazer aquilo, se eu sei porque é que aquilo é importante para mim, se eu tenho clareza do meu porquê, eu mais facilmente eu vou suportar o processo. E até uma pessoa da área da psicologia, que é o Nietzsche, não sei se ele é filósofo, se ele é psicólogo, agora não tenho bem a certeza, mas vais apanhá-lo em alguma cadeira em que ele tem esta frase que é: quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Então, se tu sabes qual é o teu porquê, tu vais suportar os comos. Ai, mas é difícil. Ok, mas eu sei porque é que eu estou a fazer isto. Ai, mas é desafiador. Ok, mas isto é muito importante para mim. É como uma mãe que faz tudo por um filho. Tipo, tu não pensas, tu vais e tu fazes. Então, quando tu sabes qual é o teu propósito e aquilo que te sustenta, tu consegues suportar o processo porque existe algo muito mais muito mais forte e muito mais importante por cima daquela dificuldade. Então eu comecei a aprofundar muito nisso e de repente, quanto mais comecei a falar sobre isso, as pessoas começaram a associar a isso, né? Começaram a associar essa frase, começaram a associar essa palavra. Eu, ok, não era esse o objetivo, mas ok, boa. Então eu comecei a falar cada vez mais sobre isso e a trazer cada vez mais conteúdo sobre isso. Eu queria desconstruir o que é o propósito, porque às vezes as pessoas olham para isto como uma coisa muito esotérica e muito inalcançável. Tipo, não, o propósito está ao nosso lado, se nós vivemos de uma forma intencional. Então também começou a tornar-se um bocadinho a minha missão trazer isto para as pessoas. Muito bem. Agora entrando aqui um bocadinho no nosso tema, eu já gostaria de fazer uma pergunta. Sabes que eu preparei o guião. Eu sei. Então, Petra, já alguma vez na tua vida tiveste que reconstruir ou construir algo na tua vida? Sim, e sim, tanto reconstruir como construir. Sim, Muito. olha, reconstruir, posso pegar aqui num tema que eu tenho falado muito, que é a parte da autenticidade. Ok, Ok? Eu vou só ok. tirar os óculos porque isto está a fazer imensa reflexão. Ok? Caminhar assim. A parte da autenticidade, porque acho que já partilhei isto algumas vezes, acho que nunca partilhei de uma forma assim tão clara. Eu sempre fui uma pessoa muito autêntica, desde miúda. As pessoas da minha família dizem que eu falava muito, eu dançava no meio da rua, eu era super extrovertida, fazia tipo tinta por uma linha e não queria saber o que é que as pessoas pensavam. Eu era eu, literalmente, e eu era mesmo, pronto, uma criança, uma adolescente muito extrovertida. Só que ao longo do tempo, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a colocar-me dentro de uma caixinha, sabes? Eu comecei a ter que a sentir que tinha que me adaptar a certos contextos, a certos ambientes para ser aceite, seja num grupo da escola, seja no meio dos meus colegas adolescentes, ainda mais depois de entrar na faculdade, ainda mais depois de entrar no mercado de trabalho, mesmo no meio familiar, eu comecei a sentir que eu tinha que começar a perder partes de mim para eu ser aceita e para eu me sentir enquadrada. Uma coisa muito, muito significativa que aconteceu quando andava na escola era que eu falava muito, né? E eu gosto muito de falar, e chamavam-me de faladora. Eu recebia constantemente recados na caderneta porque falava muito. As minhas notas no final, tipo do período, não é? Quando vão aquelas notas para casa para os pais verem, era sempre boas notas, mas muito faladora. Isto aqui, mas muito faladora, sempre, sempre, sempre. E eu
comecei a ir para o oposto, que é, eu calei-me. Então deixei de falar, deixei de partilhar, deixei de ser eu. Hoje eu consigo ver isso. Eu perdi aquela coisa que me diferenciava, eu perdi durante muitos anos. E essa foi a primeira coisa que eu tive que reconstruir na minha vida, que foi a minha autenticidade. E eu perceber que eu perdi-me, que em em algum momento ali eu perdi-me. E isso eu só fui perceber isso quando entrei nas redes sociais. Porque ao entrar nas redes sociais é ainda mais uma caixinha, ainda mais enquanto psicóloga, que é tu tens que parecer assim, tu tens que parecer assado, tu tens que falar de uma certa forma, tens que aparecer de uma certa forma para que as pessoas te vejam como profissional, para que as pessoas te vejam como uma autoridade, como uma pessoa que tem conhecimento. E eu senti muito mal relativamente a isso, era como se eu estivesse sufocada. Inclusive foi nessa altura que eu também comecei a fazer terapia para perceber o que é que tipo, não estava a bater a bota com o perdigota, como se costuma dizer, e que alguma coisa não estava a funcionar. Então eu tive que começar a identificar os meus valores e trazer os meus valores ao de cima. Eu tive que voltar basicamente à raiz e perceber quem é que eu sou, como é que eu me quero expressar, e isso implicou que eu tivesse que voltar também a recuperar. Uma coisinha. Eu tivesse que recuperar aqui as coisas da minha infância também, não é? De quem é que eu era e de voltar a ser aquela pessoa e de trazer isso de uma forma intencional para o meu aqui e para o meu agora e voltar a resgatar essa autenticidade, voltar a reconstruir essa autenticidade. Então, isso eu vejo que é uma coisa que eu tive que reconstruir, que é, eu tive que me reconstruir a mim. Porque eu vi que houve um momento da minha vida em que eu permiti-me desconstruir-me. É como se ao longo da minha jornada tivessem ficado pedaços de mim ao longo do caminho. Eu tive que voltar atrás e pegar em todos esses pedaços e não acredito que estou 100% reconstruída, porque acho que é um processo, mas estou muito mais e considero-me hoje uma pessoa autêntica, uma pessoa coerente com aquilo que eu acredito e com aquilo que eu sinto, é aquilo que eu faço, é aquilo que eu prego, é aquilo que eu falo. Então, isso foi uma coisa que eu tive que reconstruir. Construir. O que é que eu tive que construir na minha vida? Olha, o meu negócio. Acho que foi uma coisa que eu tive que construir. Sim, sim. Uma coisa que eu tive que perceber como é que eu fazia, como é que eu não fazia, para onde é que eu ia, para onde é que eu ia. Uma coisa que ainda está em construção. Não é? Também vai fazer agora um ano que eu estou 100% só a trabalhar como empreendedora. Então, foi algo que eu tive que construir e algo que ainda está em construção, mas posso considerar uma construção que está a dar os seus passos de uma forma positiva. Muito bem. Eu gosto muito, aqui fazendo um à parte de algumas coisas que tu costumas falar na tua página, que é hábitos intencionais, os valores, e disseste uma coisa importante, estar coerente connosco mesmos, com os nossos valores, com aquilo que nós nos determinamos a fazer ou a ser, isso é muito importante. Como é que achas que nós podemos ter um bocadinho mais dessa coerência em relação a nós? Em primeiro lugar, tu precisas saber quais são os teus valores. Isso é uma coisa para mim é uma das maiores bandeiras que eu levanto dentro da área da vida e dentro da área da psicologia. Que tu sabes quais são os teus valores inegociáveis, porque é impossível. Para mim, coerência, o que é? Então, vou contar outra história antes. A primeira vez que eu percebi que coerência para mim é uma coisa muito importante foi quando eu estava a fazer um exercício de valores. Eu sou psicóloga clínica, pronto, a minha base é psicologia clínica, mas eu depois, em 2021, eu fiz uma certificação em coaching. Então, olha, gente, é só para vos dizer que eu não estou a ler os comentários, está bem? Porque eu estou sem óculos e não vejo nada. Então, é só para vos dizer isto, está bem? Mas qualquer coisa que vocês tiverem a dizer, estou muito chocada. Mas no fim, nós depois vemos aí. Sim. Vamos A primeira vez que eu percebi que coerência para mim é um valor muito importante foi quando eu fiz um exercício de valores inegociáveis. E o que eu estava a dizer é que eu fui fazer uma certificação em coaching em 2021 e foi aí que eu comecei a explorar um pouco mais estas questões de desenvolvimento pessoal e foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre valores. Depois também, valores inegociáveis também é algo que está dentro de uma abordagem da psicologia, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre valores foi dentro da área do desenvolvimento pessoal, dentro da área do coaching. Então eu estava ali a fazer um exercício, era um exercício de valores e basicamente estávamos ali a fazer sessões uns aos outros e eu tinha que dizer quais eram os meus principais valores e ali fazer o exercício e tudo mais e eu percebi que coerência para mim era um valor muito importante porque uma das coisas que mais me incomoda no mundo, na vida e nas pessoas são pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. Isso para mim incomoda
bastante. E eu percebi que eu sou um pouco intolerante a essas pessoas do género. Se tu dizes uma coisa, tu tens que fazer. Porque, epá, podes ser quem tu quiseres, às vezes ser quem tu quiseres, mas se calhar não vais conviver comigo na minha vida pessoal se tu fores uma pessoa incoerente. Então, para mim, coerência eu percebi que é muito importante. E qual é a única forma de nós sermos coerentes com aquilo que sentimos e com aquilo que nós temos por dentro e com aquilo que nós dizemos e aquilo que fazemos? É eu saber aquilo que é importante para mim. E eu ser intencional em fazer isso para a minha vida. Então, eu sou coerente e eu consigo viver em coerência quando eu sei quem eu sou, quando eu sei quais são os meus valores inegociáveis, ou seja, o que é realmente importante para mim, quais são aquelas coisas que eu não consigo viver sem, que para mim é inegociável, e como é que eu posso, de uma forma intencional, trazer isso para a minha vida. Porque quando nós sentimos esta incoerência, é como se houvesse uma fricção, e quando acontece aquela insatisfação, é quando sentimos que alguma coisa não está a encaixar na nossa vida, é porque tu não estás a viver de forma coerente, é porque existe alguma coisa dentro de ti que é muito importante para ti e que tu não estás a viver isso na tua vida de alguma forma. Tu não estás a priorizar, ou tu não estás a ver resultados nesse sentido, ou de certa forma tu sentes que estás em piloto automático e tu valorizas todas as pessoas que estão à tua volta, mas não te valorizas a ti, tu não te priorizas. Então, de certa forma, tu estás a viver de forma incoerente, porque interiormente tu tens certas necessidades, tu tens valores que precisam de ser valorizados, passando a redundância, mas na tua vida tu não estás a aplicar isso. Então isso vai gerar aquela incoerência e isso vai gerar uma insatisfação. Então coerência para mim é assim um pilar base de nós conseguirmos viver uma vida com sentido, de conseguirmos viver uma vida com propósito, de conseguirmos viver uma vida em que nós sentimos, não, tipo, isto é a minha vida. Porquê? Porque eu estou a ser coerente com aquilo que é importante para mim, com aquilo que é significativo para mim. Exatamente. Eu tenho aqui alguns pensamentos, mas antes de ir eu acho que para nós reconstruirmos algo, seja em nós mesmos ou em alguma situação na nossa vida, é necessário também aqueles hábitos intencionais. Não sei o que é que tu achas. Porque para Sim. reconstruir algo vai doer, vou ter que olhar para a situação, vou ter que reconhecer certas coisas, mas se eu fizer de forma intencional certas coisas, mais depressa me reconstruo a mim mesma. Uhum. Sim, sim. Estás a falar sobre hábitos intencionais, e hábitos intencionais também foi uma coisa que entrou ao longo do meu processo, exatamente porque eu percebi que tu para seres uma pessoa, é como se tu, para seres quem tu queres ser, tu tivesses que começar a fazer coisas diferentes. Até existe uma frase que diz que tu tornas-te aquilo que tu fazes repetidamente. E o que é aquilo que nós fazemos repetidamente? São hábitos. Então, se eu repetir uma coisa de uma forma consistente, a minha identidade, ela vai ser influenciada por essa coisa que eu faço todos os dias, por essa coisa que eu faço de uma forma consistente. Então, se eu quero mudar a pessoa que eu estou a ser, porque eu não estou a ser coerente com a pessoa que eu sou e com a pessoa que eu quero ser, eu vou ter que mudar aquilo que eu faço. Então, intencionalmente, eu vou ter que construir hábitos que me vão aproximar dessa pessoa que eu quero ser. Vou dar aqui um exemplo. E isto entrou mais uma vez, entrou na minha vida também em 2021, quando começou o meu processo de desenvolvimento, o meu processo de, pronto, o meu desbloqueio, por assim dizer. Eu percebi, eu não estou satisfeita com a pessoa que eu estou a ser, porque eu sinto que eu estou abafada, não estou a ser quem eu quero ser, não estou a ser a Petra, então eu preciso de ser uma pessoa diferente, eu preciso de voltar a ser a Petra que eu era e até também evoluir e ser uma pessoa que eu nunca fui. Mas para ser essa pessoa que eu nunca fui, eu preciso começar a fazer coisas de forma diferente. Então, e coisas básicas, gente. Uma pessoa que não lia, começou a ler. Uma pessoa que tinha orgulho em dizer eu não faço exercício físico, eu só como porcaria e tudo mais, tive que começar a mudar os meus hábitos também de saúde. Uma pessoa que procrastinava e não se organizava, tive que começar a ter o hábito de organização. Então, uma vez por semana, sentar-me a organizar a minha semana, definir os meus objetivos, ter a certeza que aquilo que eu colocava na minha agenda estava coerente com os meus objetivos. Então, eu tive que começar a mudar os meus comportamentos. E se eu quero ter aquele comportamento de uma forma repetitiva, eu tenho que transformar aquilo num hábito. E se eu quero transformar aquilo num hábito, eu preciso perceber o que é que está por detrás de construir um hábito. E a primeira coisa que está por trás de construir um hábito é eu preciso perceber que, em primeiro lugar, aquilo não vai acontecer de uma forma automática. Eu preciso ser intencional. Então eu preciso de colocar um lembrete no telemóvel para me lembrar de fazer aquilo. Eu preciso de reservar espaço na agenda para aplicar aquele hábito, porque ainda não é um hábito. Então, para ele se tornar um hábito, eu preciso ser muito intencional para aquilo se tornar um hábito. E porquê que são hábitos intencionais? Porque eles não estão à toa na minha vida. Eles cumprem uma finalidade, cumprem um propósito. Então, se eu sei quem eu quero ser, eu preciso de perceber o que é que eu preciso de fazer
para ser quem eu quero ser. Ok, eu preciso fazer isto, isto e aquilo. Opa, preciso começar a desenvolver, eu preciso começar a ler, eu preciso começar a exercitar, eu preciso começar a cuidar do meu templo, que é o meu corpo, eu preciso começar a fazer isto, preciso começar a fazer aquilo. Existe um sentido, existe um propósito naquele hábito, existe uma intenção clara. Porquê que muitas pessoas têm dificuldade em manter a consistência? Porque não há um porquê. Tu não vais mudar só porque sim. Tu precisas perceber, isto é importante para mim por causa disto. Então existe uma intenção por trás daquele hábito. Então, se existe uma intenção, é um hábito intencional, porque está ligado com aquilo que eu quero ser, está ligado com os meus valores. E isto acaba por estar tudo muito interligado, porque porque isso for. Se eu neste momento vos fizer a pergunta, quais são os valores mais importantes na vossa vida, os vossos valores inegociáveis, aquilo que é mais importante para vocês? A maioria das pessoas vai responder saúde, família, amor, sei lá, crescimento, liberdade, desenvolvimento pessoal, conhecimento, paz, coerência, dinheiro, prosperidade, abundância, e vão dizer aí um monte de valores. Ok, quais são os hábitos que tu tens na tua vida que respeitam esses valores? É incoerente eu dizer que um dos meus valores principais é a saúde, mas eu não tenho nenhum hábito na minha rotina que cuida da minha saúde. É incoerente eu dizer que um dos meus valores principais é a família, mas eu não tenho o hábito de me sentar à mesa com a minha família. Eu não tenho o hábito de sair com a minha família uma vez por semana ou uma vez por mês, aqui dependendo de cada rotina. É incoerente eu dizer que um dos meus valores principais é o conhecimento e eu não ter o hábito de leitura, ou o hábito de ouvir podcasts, ou o hábito de ver vídeos no YouTube, ou o hábito de fazer um curso. Então é Exatamente. importante, e aí entra também a coerência, não é? Porque como é que tu vais dizer que uma coisa é importante para ti, mas tu não tens nada na tua rotina que mostre que isso é importante para ti? Outro exemplo, eu até digo isto muitas vezes quando eu estou a trabalhar com pessoas que querem empreender nas redes sociais, quando eu falo sobre os valores de uma marca, não é? O que são os valores de uma marca? Para mim, os valores de uma marca são os meus valores. E eu dou muitas vezes este exemplo às pessoas. Eu não preciso dizer no Instagram que a minha família é importante para mim. Eu mostro isso. Uau. Porque todas as semanas eu tenho o hábito de, ao domingo, estar com a minha família. Eu não preciso dizer, gente, a minha família é importante para mim. Não. As pessoas veem isso. Isso é coerência. É quando aquilo que é importante para ti está presente na tua rotina e está presente na tua vida. Exato. Isso é tão importante, colocar os nossos valores em prática, através dos hábitos. Isso é tão verdade mesmo. E aqui, passando aqui também um bocadinho, continuando ao nosso tema, o que é que tu dirias a uma pessoa que reconhece até que necessita? Porque eu acho que isso é o primeiro passo. Quer dizer, para a pessoa querer reconstruir algo na sua vida, seja nela mesma, seja um relacionamento ou alguma situação que queira ressignificar, já vamos falar também sobre isso, é reconhecer que existe algo para ser reconstruído. Quando nós não sequer vamos dar esse passo. E o que é que tu dirias para uma pessoa que quer começar esse processo? Olha, eu quero reconstruir esta área da minha vida. Por onde é que ela poderia começar? A primeira coisa que precisa de saber é o que. Ok, eu quero reconstruir esta área. Ok, o que é que tu queres que seja reconstruído? Ok? Imagina, se estamos aqui a falar de reconstrução, é porque já existiu alguma coisa antes. Então é como se tu quisesses recuperar alguma coisa que tu perdeste. Então, o que é que tu sentes que precisas de voltar a trazer para a tua vida? O que é que tu sentes que tu precisas de voltar a reconstruir nessa área? Porque muitas vezes o que acontece também é que as pessoas estão meio perdidas, né? Meio confusas da vida e sabem que querem mudar alguma coisa naquela área, mas não sabem bem o quê. Então, quanto mais concreto e quanto mais específico tu fores relativamente àquilo que tu queres, mais fácil será o processo depois de definir os passos. Então, eu trabalho muito isto com a parte dos objetivos. Às vezes as pessoas, eu quero ter mais saúde. Isso não é um objetivo. O que é que tu realmente queres nessa área? Eu quero reconstruir a minha saúde. Ok, mas o que é que para ti significa reconstruir a tua saúde? O que é preciso acontecer? O que é que tu precisas de fazer? Qual é o sinal que tu precisas de ver na tua vida para perceber que a tua saúde está a ser reconstruída? E tu aí começas a ganhar mais clareza daquilo que tu precisas de fazer. Tu estás aqui e para ti reconstruir a tua saúde é estar aqui, é fazer isto, é fazer aquilo, é tu conseguires ter uma rotina que se calhar respeite mais o teu descanso, é tu conseguires, sei lá, fazer atividade física 3 vezes por semana. Para outras pessoas é simplesmente conseguirem acordarem e não acordarem cansadas, porque a saúde significa coisas diferentes para cada pessoa. Então, o que é que significa para ti reconstruir essa área? O
que é preciso acontecer para tu sentires que essa área efetivamente está a ser reconstruída. E quando tu percebes, tu consegues já definir um caminho. Ok, se eu estou aqui e eu sinto que para mim reconstruir esta área significa estar aqui, o que é que vai estar, o que é que está entre este e este? O que é preciso acontecer para eu conseguir fazer isso? E às vezes, se é tu voltares a fazer uma coisa que tu fazias, é perceber porque é que tu deixaste de fazer, não no sentido de culpa, e eu já tinha muito esta rotina, eu já tinha muito este hábito e agora deixei de fazer, e eu priorizei esta área, e agora desleixei-me e sou a pior pessoa do mundo. Não é no sentido de culpa, é no sentido de perceber o que é que aconteceu, ok? Olhar de uma forma racional e perceber o que é que aconteceu para fazer uns ajustes e tu conseguires voltar a ter aquilo na tua vida. E se calhar é tu até construís uma coisa do zero, tu queres fazer uma coisa que tu nunca fizeste, queres desenvolver uma competência que tu nunca tiveste, queres investir numa área que tu nunca investiste, mas a lógica é a mesma, é tu conseguires ser claro e ser clara relativamente ao que é que tu queres realmente. O que é que para ti significa ter sucesso nessa área? O que é que para ti significa ter sucesso na área da saúde? O que é que para ti significa ter sucesso na área da família? O que é que para ti significa ter sucesso na área da carreira? O que é que para ti significa ter sucesso na área do desenvolvimento pessoal? O que é que isso significa para ti? E quando tu tens clareza do que é que isso significa para ti, tu consegues definir os passos que te vão levar de um ponto para o outro. Então a primeira coisa é tu teres consciência daquilo que tu queres. Depois de teres consciência, tu consegues trilhar o caminho. E depois de conseguires trilhar o caminho, ainda há uma coisa muito importante, que é não vais fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Também é outro erro que muitas vezes acontece, que é não quero uma mudança na minha vida. É agora. Estás a ver, tipo, aquele início de ano, ou há pessoas que até associam o início, associam setembro ao início também. Há pessoas que em janeiro, há pessoas que é em setembro. Então agora eu vou reconstruir a minha vida, é agora que as coisas vão acontecer e tal. E metem-se em todas as embrulhadas e mais algumas. Não, agora eu vou reconstruir a minha saúde, eu vou reconstruir isto, eu vou reconstruir aquilo, eu vou reconstruir aquilo outro. Não conseguem fazer nada, porquê? Porque a vida acontece. E a vida está em constante movimento. Então também é importante priorizar. Tu perceber o que é mais importante para ti neste momento e tu focaste nisso, e depois ao tu focaste nessa área e conseguires desenvolver nessa área, nesse aspecto, até te vai ajudar também em outras áreas, caso tu queiras desenvolver depois noutras áreas também. É verdade. Uau, já tem aqui tantas frases-chave. Para quem está atento, vai aqui fazer uns flashes na mente. Muito bom, muito bom. Como sempre, quem já está com a PET há algum tempo é espetacular. Revelações que nós temos. E diz-me uma coisa. Achas que só é possível reconstruir algo ou construir algo se nós formos também, como estavas a dizer, de acordo connosco mesmos, ou seja, de acordo com os nossos valores, porque nós não podemos reconstruir algo se vai contra nós, se vai contra os nossos princípios, ou se eu não gosto, ou se vai tirar a minha autenticidade. O que é que achas disso? Muito importante, porque vou voltar a pôr os óculos antes, se isto tiver reflexo, paciência, não está a fazer confusão. É muito importante isso que estás a dizer, porque às vezes nós acabamos por querer construir certas rotinas e certas coisas na nossa vida por causa da influência das outras pessoas. Não é? Então, e tu às vezes acabas, até vou associar esta parte da construção e da reconstrução a objetivos, não é? Que são objetivos que nós estabelecemos para a nossa vida. Então, eu acabo por estabelecer objetivos porque para uma pessoa que é muito importante para mim, aquele objetivo é importante. Ou então alguém me diz, olha, tu devias priorizar mais esta área, olha, tu devias voltar a fazer isto, olha, tu devias voltar a fazer aquilo, olha, tu já pensaste, tu também devias começar a investir nesta área, naquela área. E é uma coisa que tu até podes começar a trilhar esse caminho, porque por influência das outras pessoas tu acabas até por trilhar esse caminho, mas é algo que a longo prazo por não te fazer sentido, tu não vais conseguir manter a consistência. É verdade. E aí vem uma frustração e uma culpa. Que é, mais uma vez, eu comecei a fazer uma coisa e eu não consegui dar continuidade, eu não consegui chegar até ao fim. Mas não é porque tu és fraca, não é porque tu não és capaz, não é porque isso não é para ti. Não é porque, mas é porque, efetivamente, isso não está coerente com aquilo que tu sentes, isso não está coerente com aquilo que faz sentido para ti, isso não está coerente com os teus valores, não está coerente com as tuas prioridades. Então, para mim, a primeira, até voltando à pergunta que tu fizeste há bocadinho, qual é que é a primeira coisa que a pessoa precisa de fazer quando quer reconstruir algo ou quando quer um processo de mudança? Em primeiro lugar está a parte do autoconhecimento. E no autoconhecimento inclui o quê? Quem é que eu sou, o que é que eu quero, quais são os meus valores, o que é que faz sentido para mim.
Porque às vezes tu estás a definir um objetivo de tenho que ir ao ginásio 3 vezes por semana. Uma coisa simples. Mas se calhar tu nem gostas de ginásio, se calhar nem te faz sentido fazer exercício 3 vezes por semana, se calhar tu queres fazer uma caminhada todos os dias de manhã. Ou então, ou para ti faz sentido priorizar outra coisa na tua saúde, se calhar primeiro faz sentido tu estabeleceres um hábito alimentar e só depois ires para o hábito da atividade física. Ou se calhar primeiro precisas de regular o teu sono. Então, às vezes nós estabelecemos objetivos em cima daquilo que não é prioritário para nós ou importante para nós. É em cima daquilo que é importante para os outros ou daquilo que os outros esperam que nós venhamos a fazer. Dá o exemplo de carreira profissional ou de curso que tu escolhes na faculdade. Às vezes não, como as pessoas esperam que eu faça isto, então é isto que eu vou construir para a minha vida. Será que é realmente por aí que tu queres ir? Será que esse caminho realmente te faz sentido? Ou faria-te sentido ir por outro lado, por outra área, sei lá, seguir um percurso diferente? Então, isso é o motivo pelo qual muitas vezes as pessoas não mantêm a consistência. É porque não é coerente com quem elas são. Porque falta essa parte, que é fazer sentido para mim. Mais uma vez, quando faz muito sentido para mim, eu consigo ser consistente porque eu tenho um porquê forte que me mantém ali. Quando não tenho um porquê, o primeiro obstáculo acabo por desistir. Porque não faz sentido, no fundo. Mesmo. Só digo uau. Só, perante estas revelações aqui, só digo uau. E penso que vai de acordo com aquilo que nos estás a dizer, que ao nós reconstruirmos uma situação na nossa vida, também vai de encontro, vamos estar mais próximos do nosso propósito, do nosso caminho. Não sei o que é que achas. Achas que sim? Achas que estamos mais próximos daquilo que é o nosso destino, o nosso propósito? Ou achas que não é bem assim? Não, acho que faz todo o sentido e acabam por estar coisas muito interligadas. E sabes que quando eu comecei a juntar estes temas, para mim no início foi um bocadinho estranho, porque eu nunca ouvi ninguém a falar sobre isto. Mais uma vez eu acabei por trazer muito coisas do meu próprio percurso, né? Eu comecei a trazer a parte dos hábitos porque ajudaram-me a aproximar do meu propósito. Eu comecei a trazer a parte da intencionalidade porque começou-me a aproximar do meu propósito. Eu comecei a trazer a parte dos objetivos porque aproximamos do meu propósito. Eu comecei a trazer a parte até mesmo de gestão emocional porque foi uma coisa que eu precisei de desenvolver para suportar o processo de viver o meu propósito. Então, e tudo aquilo que eu mencionei agora, se houver alguma coisa que está em falta, isso pode comprometer o meu propósito. Certo. Vou até pegar até numa coisa que ainda não falámos, que é a parte da gestão emocional e a parte da inteligência emocional, que para mim é muito importante. Imagina o que é tu começares um processo, vamos pegar outra vez um processo de reconstrução, um processo de construção, um processo de mudança, e acontece alguma coisa que te deixa frustrado, deixa-te frustrada, deixa-te desanimada, deixa-te ansiosa, ou deixa-te angustiada, ou deixa-te desiludida, deixa-te com raiva, e tu se não souberes gerir aquela emoção, tu vais pensar que é para tu desistir do objetivo. Mas não, tu precisas perceber o que é que esta emoção me está a querer dizer, como é que eu posso gerir esta emoção para não me fazer desistir do caminho que eu estou a ter, não é? Então tudo isto acaba por ligar e tudo isto acaba por casar, e tudo aquilo que te ajuda no teu processo influencia diretamente tu vives o teu propósito. Uau. Não sei se respondi à pergunta. Sim. Mais respondida. Muito bom. Para mim, eu escolhi este tema, acho que tu sabes porquê. Foi a frase, até posso partilhar aqui, foi a frase que mais transparecia o meu desejo de ter esta página que eu tenho, de psicologia e fé têm lugar juntas, e acredito que tudo é possível de se reconstruir, de facto, que tudo é possível de se ressignificar. E para mim, o sinónimo de reconstruir ou construir, mais de reconstruir talvez, é ressignificar. É uma palavra que eu amo, acho que vai ser a minha palavra aqui da página, é ressignificar. É sinónimo para mim. E tem sido também, com a tua ajuda, tem sido uma viagem muito bonita fazer este processo de ressignificação em várias áreas da minha vida, comigo mesma, ou outras situações da minha história de vida. E eu queria saber, o que é que tu achas disto, de ser sinónimo? Significar, querendo ou não, sim, acaba por ser. Está muito coerente com a palavra reconstruir, porque o que é ressignificar? É nós olharmos para as coisas com outros olhos, nós olhamos para as coisas de uma outra forma. A verdade é que todos nós carregamos uma história de vida,
e olhar para a nossa história de vida também é muito importante neste processo de viver com propósito, né? E todos nós carregamos uma história de vida e muitas vezes ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, nós acabamos por interpretar as coisas de uma certa forma. Seja coisas que aconteceram com a nossa família, seja coisas que aconteceram diretamente connosco, coisas que nós vimos acontecer no mundo, coisas que nós vimos acontecer com os outros, coisas que nós ouvimos, coisas que nós experienciamos, coisas que nós sentimos na pele. Então, em tudo aquilo que nos acontece, nós atribuímos um significado. E essa atribuição de significado é aquilo que vai moldar o nosso comportamento e moldar a nossa postura diante da vida. Então, se eu hoje, enquanto peta adulta, eu ajo de uma determinada forma diante de certas situações, é porque lá atrás eu atribuí um significado a coisas que aconteceram. E se hoje eu vejo, calma, o meu comportamento está desajustado, eu não devia reagir desta forma, porque é que isto me causa esta emoção, porque é que eu me sinto assim diante desta situação, eu preciso de ir lá atrás para perceber qual foi o significado que eu atribuí a isto que aconteceu, que hoje acaba por resultar em um determinado comportamento que eu tenho. Então, quando eu faço este processo de ressignificação, de olhar para a minha história e de começar a atribuir significados diferentes a coisas que me aconteceram, e até no meu dia-a-dia, porque nós atribuímos significado a tudo. Se eu estou a conduzir e uma pessoa buzina ou uma pessoa me ultrapassa rápido, eu atribuo um significado. Pá, quem é que este pensa que é? Não deve saber conduzir. Como é que eu aqui ressignifico isto? Calma, se calhar ele está a precisar de ir para o hospital e está com muita pressa. Se calhar ele tem uma pessoa no carro que está prestes a dar à luz e ele precisa de acelerar a força toda para ir para o hospital. E não, há coisas que eu atribuo significado no passado, só que eu estou constantemente a atribuir significado às coisas no presente. E ressignificação é exatamente isto, é eu conseguir olhar para as coisas de uma forma diferente. E como é que isto se liga à parte da reconstrução? Porque a maioria das pessoas que aparecem num processo terapêutico, que quer fazer algum processo de mudança na sua vida, ele age hoje conforme aquilo que ele viveu na sua história. E muitas vezes, para eu conseguir reconstruir o meu presente e conseguir reconstruir quem eu sou, eu preciso ressignificar o meu passado e aquilo que me aconteceu. Porque se eu continuar a olhar para as coisas da mesma forma, o meu comportamento vai continuar a ser o mesmo. Exatamente. Eu acho que as pessoas que estão-nos a ouvir podem pensar, mas ressignificar alguma situação da minha vida não vai alterar os factos, não vai alterar a realidade, não vai deixar que doa alguma situação. E é verdade, mas pode não mudar a realidade, pode não mudar a realidade exatamente o que aconteceu, mas pode nos mudar a nós, a forma como nós vamos ver essa situação, porque no fundo tem tudo a ver com a nossa percepção, como estavas a dizer, tudo tem a ver com o significado que atribuímos às coisas e não às coisas propriamente. Portanto, há poder na mudança da nossa percepção. Sim, e isso é tão claro como muitas vezes damos este exemplo na área da psicologia, que é tu tens dois irmãos gêmeos tipo, mega semelhantes que nasceram no mesmo contexto, expostos aos mesmos estímulos. Um pode crescer com uma interpretação do contexto familiar e o outro cresce com uma interpretação completamente diferente. Há pessoas que estão expostas a um ambiente familiar que não é tão positivo e usam isso como uma força de resiliência e para, de género, eu estou exposta a este ambiente familiar negativo, então eu nunca vou permitir que isto aconteça na família que eu vou criar. Enquanto há outra pessoa que vai replicar aquilo que viveu lá atrás. Então, duas pessoas que estiveram expostas ao mesmo contexto, da mesma situação, que são semelhantes, que são parecidos, que são irmãos, whatever, têm interpretação diferentes do significado. Sim, não, atribuem significados diferentes à situação. Então, o facto não muda, não muda. Só que é assim, o nosso passado ele não vai mudar. E isto é um processo de aceitação, que é o teu passado não muda, por muito que tu estejas rancoroso, por muito que tu estejas chateado, por muito que tenha dado raiva, por muito que tenha sido injusto, e a maioria das vezes foi porque nós éramos crianças, éramos adolescentes e não tínhamos poder sobre aquilo que nos acontecia. Por muito que tenha acontecido 1500 coisas que deviam ser feitas de uma forma diferente, não vai mudar. Tipo, aconteceu, está acontecido, tipo, está feito, não tem como voltar atrás. E não, se isso magoa tanto ainda hoje, e se isso acaba por ser tão pesado emocionalmente para mim hoje, a única coisa que eu posso fazer é mudar a forma como eu olho para ele, porque eu não posso voltar lá e fazer as coisas de uma outra forma. Se calhar se eu pudesse, eu voltava e mudava, mas não posso. Então, se eu não posso, a única maneira que eu tenho de ter um poder
de mudar a influência que o meu passado tem sobre mim, é mudar a forma como olho para ele. Então eu tenho dois caminhos. Eu posso não querer mudar a forma como olho para o meu passado e continuar a levar este peso e continuar a levar esta carga para o resto da minha vida, ou então posso escolher olhar para o meu passado de uma forma diferente, perdoar aquilo que eu tenho que perdoar, porque perdoar não é sobre os outros, é sobre mim. Eu é que não mereço levar este peso para o resto da minha vida. Eu posso escolher isso e levar uma vida muito mais leve, uma vida muito mais coerente com aquilo que eu quero viver. Então, é uma escolha que eu faço. O passado não muda, não. O facto não muda. Eu lembro sempre o exemplo que estamos numa fila de um supermercado e está uma fila enorme, só há uma caixa aberta. Se eu começar a reclamar e se a interpretação que eu fizer daquilo for, pois, eles não querem trabalhar, ninguém nesta loja trabalha, só um funcionário na caixa, o que é isto? Em pleno domingo, como é que isto está a acontecer? Eu posso escolher interpretar dessa forma, eu vou ficar com raiva, eu vou me ficar a sentir mal e já vai estragar ali o meu humor. Agora, eu posso escolher interpretar de uma outra forma. Não, se calhar eles estão com poucos funcionários, olha lá aquele coitadinho que está a fazer o esforço todo sozinho. Temos que ter paciência. É domingo, esta pessoa se calhar nem queria estar aqui a trabalhar e está aqui a esforçar-se para nos dar um bom atendimento. Isso vai-me fazer sentir melhor com a situação. Então, a forma como eu me sinto diante de algo depende diretamente da forma como eu olho para aquilo, do significado que eu atribuo. Então, é uma coisa que está nas minhas mãos. Qual é o significado que eu atribuo às coisas? Exatamente. Aqui a nível também de relacionamentos, como é que nós podemos reconstruir um relacionamento que foi afetado ou por uma discussão, ou por um mal-entendido, ou porque até terminou, seja amoroso, seja amizade? Que conselho darias a uma pessoa que, fogo, eu até tenho saudades daquela pessoa, pá, eu queria voltar a ter conexão com aquela pessoa, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para reconstruir esta relação? Para mim, uma base de qualquer relação é comunicação. E a maioria das vezes, quando existe uma. Nós estamos a falar em reconstrução, vou falar em destruição. Quando existe uma destruição de alguma relação, é porque falhou alguma coisa na comunicação. Ou a comunicação falhou, ou seja, as pessoas não estavam a saber, uma estava a falar chinês, a outra estava a falar português, ou seja, não estava ali a haver uma comunicação que elas chegassem uma à outra, ou então porque os valores deixaram de ser, coerentes, congruentes, ok? Começou a haver uma fricção de valores. Quando existe uma fricção de valores, eu acredito que não existe muita hipótese de algo voltar a ser como era. Porque não é uma coisa que foi feita, é uma coisa que a pessoa é. E isto às vezes até acontece com, por exemplo, nem vou falar de relacionamentos amorosos, nem, mas amizades de muitos anos, em que há amizades que se mantêm, e isso é top, eu acho isso lindo, mas eu também já experienciei na minha vida pessoas que durante uma fase fizeram muito sentido e depois deixaram de fazer sentido, porque os nossos valores deixaram de ser compatíveis. Eu comecei a valorizar muito umas coisas e a outra pessoa começou a valorizar muito outras. Então, por muito que quiséssemos, já não batia, já não dava, já não fluía. E epá, é aceitar que fez muito sentido naquela fase e neste momento já não faz. Agora, quando é esses casos em que realmente nós vemos que podia ter sido uma conversa que não foi tida, que podia ter sido uma coisa que não foi comunicada, alguma situação que ficou mal resolvida, mas que ficando resolvida, aquela relação até podia continuar, aí a primeira coisa é comunicar. E comunicar de uma forma aberta, de uma forma clara e de uma forma transparente. Porque a maior parte das vezes, quando nós comunicamos, deixamos sempre alguma coisa por dizer. Fica sempre ali alguma coisa entre os dentes, em que nós não dizemos. E a maioria das vezes é mesmo isso que nós não dizemos que está ali a ser uma erva daninha. E que está ali a comer, sabes, as coisas, ou então uma ermita dentro das casas que vão comendo as coisas, sabes, e que vai remoendo a relação, porque ele desgasta. E, então, comunicação para mim é base, é comunicar, olha, isto aconteceu, nós estamos assim nesta situação, eu tomei esta postura, ou tomei esta atitude porque senti falta disto e daquilo, porque não fiquei satisfeito com isto e com aquilo outro, e do meu outro lado a mesma coisa, havendo aqui comunicação e vontade também, porque vamos imaginar que é tu tens uma casa destruída, ok? E às vezes é mais difícil tu voltares a reconstruir do que tu construís de raiz. Às vezes às vezes é mais fácil tu começares uma coisa do zero do que tu ires reconstruir uma coisa que foi destruída. Então precisas ter muita força também e querer e aquilo ser importante para ti. Não, esta relação é realmente muito importante para mim. Então eu estou disposta a fazer isto valer e a voltar a recuperar e a reconstruir esta relação. Então tenho vontade de o fazer
existe, e tenho um porquê forte do porquê que eu quero fazer, vou comunicar e vou deixar as coisas em pratos limpos e depois haver vontade, efetivamente, das pessoas se voltarem a dar. Saber que no início também pode ser difícil, porque às vezes ainda estão ali algumas coisas ressentidas, não é? E no início às vezes pode ser difícil reconstruir uma relação familiar, reconstruir um relacionamento amoroso, reconstruir uma amizade. Às vezes no início ainda pode demorar ali um bocadinho a encaixar, mas se houver vontade de ambas as partes de cederem naquilo que podem ceder, de comunicarem e de acordarem que aquilo que aconteceu não volta a acontecer, é possível. Muito bem. Aqui falando um bocadinho da nossa frase-chave, tudo é possível reconstruir ou construir. Achas que realmente tudo é possível? Ou achas que... Tudo é possível desde que faça sentido. Gostei, Okay? gostei. Tudo é possível desde que faça sentido. Há coisas que não vale a pena se meterem em outra vez. Epá, há coisas que não vale a pena. Queres reconstruir isso para quê? Tem que fazer sentido, tem que ser importante. Okay? Tem que ser importante. De resto, eu acredito que tudo na vida tem solução menos a morte. É uma coisa que eu digo muitas vezes, que é tudo na vida tem solução menos a morte e é algo que me ajuda a pensar na solução. Parece um problema, vamos pensar na solução. Como é que eu posso resolver isto? Como é que eu posso reconstruir isto? Como é que eu posso construir isto? Ok, bora, pensa na solução, pensa na solução. Mas tem que fazer sentido, porque a vida já tem tanta coisa para nós gerirmos que eu não vou estar a perder o meu tempo numa coisa que não me faz sentido. Exatamente. Então, se fizer sentido, se é importante para mim, se eu quero efetivamente reconstruir aquilo, o como eu depois vou buscá-lo. Depois preciso dos recursos, posso precisar de ter pessoas à minha volta para me ajudar a reconstruir a casa, posso precisar de aprender novas competências e novas ferramentas, isso aí depois eu vou buscar. Mas é importante para mim, se me faz sentido, é possível. Pode demorar mais ou menos tempo, mas é possível. Que bom. Sabes que eu adoro a palavra é possível. Traz-me um alívio enorme, enorme. Por isso é que o lema da minha página é este: tudo é possível se reconstruir. Porque é tão bom, porque eu também tenho vivido isso na minha história de vida, no meu processo também, como ser humano que sou, e realmente tem sido possível. Então, se é possível para mim, também é possível para os outros. E queria passar esta mensagem de esperança, de é possível, estou contigo, vou dar aqui ferramentas, estratégias que também me ajudaram a mim. Isso é muito importante. E agora aqui, para terminarmos a nossa live, eu só queria fazer-te aqui uma pergunta. Em relação àquelas pessoas que ou estão-nos a assistir ou vão assistir depois futuramente à nossa live e querem ir a uma psicóloga, talvez contigo, gostaram aqui da tua abordagem, mas, contudo, elas têm um bocadinho de preconceito, ou por questões sociais, ou por questões religiosas também. O que é que tu dirias a essas pessoas? Os preconceitos normalmente vêm por causa do medo daquilo que as pessoas vão pensar. Okay? Então, sendo bem curta e grossa, aquilo que as pessoas pensam não interessa para nada. Se tu precisas, vai. Não é? Estão a ouvir? Tipo, vai, faz. E eu acho que as redes sociais têm coisas boas, mas têm coisas muito boas também. E é esta proximidade com a parte da psicologia, com a proximidade com a parte da saúde mental. Nós vemos que cada vez mais pessoas a valorizar a saúde mental. Saímos agora de um evento, não é? Onde se falou imenso sobre saúde mental, os Jogos Olímpicos, tipo, pá, tanta gente a falar sobre saúde mental, então é algo que acaba por ser mais desconstruído, mas isso não deixa que ainda existe este tabu, não é? De ir ao psicólogo, falar de saúde mental. Ai, saúde mental, isso é para malucos. Quem precisa cuidar da saúde mental é quem não tem saúde. Epá, ainda existe um bocadinho este preconceito. Mas, pá, nós estamos aqui, cada vez se vê mais psicólogos nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, o que eu digo é, pá, experimentem e normalizem, porque quem criou o preconceito somos nós quando reforçamos esta ideia. Então, quando eu próprio deixo de ir ao psicólogo por causa de um preconceito ou de um estereótipo, eu só estou a reforçá-lo. Porque se eu disser tão simples quanto, olha, fui ao dentista hoje de manhã, se eu conseguir normalizar, olha, fui ao psicólogo hoje de manhã, hoje tive consulta com a minha psicóloga, se nós conseguimos começar a normalizar isto, as outras pessoas que estão à nossa volta também vão começar a normalizar. Elas até no início, ai, foste ao psicólogo, estás com algum problema? Não estás bem da cabeça? Olha, eles até podem dizer isto, mas eu tenho a certeza, tu também estás a ser um exemplo para eles. Okay? Eles podem não
reconhecer. E às vezes há pessoas da nossa própria família, no nosso próprio círculo de amigos, que se nós tivermos esta vontade de dizer, olha, fui ao psicólogo, olha, fui a uma consulta de psicologia, olha, comecei a fazer terapia, essa pessoa vai dizer, uau, pois ela está bem, está estável, e foi ao psicólogo. Se calhar também devia ir, também se calhar... Às vezes tu precisas ser o primeiro da tua família, ou o primeiro do teu círculo de amigos a ir ao psicólogo, para depois também tu ajudares as outras pessoas que estão à tua volta. Então às vezes nós também queremos, não, o mundo não devia ter este tabu, o mundo não devia ter este estereótipo, este preconceito, então quebra-o também. Ajuda que esse estereótipo, que esse tabu também seja quebrado, não é? E faz terapia. Muito bem. Querem melhor publicidade do que esta? E o que é que eu ia dizer? A última questão aqui era como é que tu achas que a psicologia e a fé têm lugar juntas? Como eu disse aqui no início do meu direto, a fé, a espiritualidade, como é que ela é tão importante na nossa vida? Olha, isto depois também depende um bocadinho do que cada pessoa interpreta como fé e espiritualidade. E para mim, fé é literalmente aquilo que nós estamos a falar aqui, que é possível. O que é fé? A fé é acreditar em coisas que não se veem e estamos convictos de factos que nós esperamos que venham a acontecer. Então, eu costumo dizer que o simples dizer até amanhã é um ato de fé, porque eu não sei se amanhã eu vou acordar. Então, eu estou a acreditar que amanhã eu vou acordar. Eu estou a ter fé que amanhã eu vou acordar. Então, para mim, a fé, em termos pessoais, é um dos meus principais valores. Aqui, em termos de Deus e de acreditar em Deus, para mim, fé e espiritualidade é isso. Para outras pessoas é acreditarem na vida, para outras pessoas é acreditarem em si, para outras pessoas é acreditarem que é possível elas conseguirem superar aquilo que elas estão a passar. E a parte da espiritualidade, para mim, é conexão. E é impossível eu ser verdadeiramente feliz e ter uma vida com propósito e uma vida coerente se eu não estiver conectado comigo e se eu não estiver conectado com aquilo que eu acredito. Certo. Não é? E se para mim espiritualidade é uma coisa importante e eu não estou a alimentar, mais uma vez, eu não estou a viver de forma coerente. E uma das primeiras coisas que eu faço, principalmente em processos mais virados para a parte do desenvolvimento pessoal, é fazer a roda da vida. Acho que já devo ter feito também contigo. E lá tem uma parte que fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Qualquer coisa assim. Eu sei que há ali uma parte que toca na espiritualidade. Eu faço sempre questão de perguntar às pessoas: acreditas em alguma coisa? Ou para ti o que é que significa isto? E às vezes as pessoas dizem: não, para mim é conexão com a natureza, para mim é ir ver o mar, para mim é conexão com o universo, para mim é conexão com Deus, seja o que for. E se a pessoa não tem essa parte desenvolvida, a saúde mental não está lá no 100%. Porque, inclusive, existem estudos que ligam a parte da espiritualidade, mais uma vez, espiritualidade, dependendo do que é que cada pessoa acredita, há estudos científicos que ligam a parte da espiritualidade à parte da saúde mental. Vamos falar sobre o mindfulness, meditação, yoga, práticas que nos conectam connosco, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que nos fazem refletir sobre nós, que nos fazem mergulhar em nós. Tudo isso é espiritualidade. Então, isso tem impacto direto na nossa vida. Isso também é outro tabu que precisa de ser desconstruído, que é este conflito que existe, que parece que uma coisa está de um lado e outra coisa está do outro. Não, se nós conseguimos juntar as duas coisas, para mim faz mega sentido. E tu há bocadinho falaste, não me importo falar aqui, eu sou cristã, eu tenho valores muito fortes nesse sentido, e uma coisa que eu também, eu do lado da psicologia, eu sinto que eu tenho a missão de trazer um bocadinho o lado, olha, espiritualidade, fé, não é um tabu, ok? E no lado da fé e de quem é cristão e de quem acredita em Deus olha, em psicologia é também bom, tá bem? Nem tudo é Deus, nem tudo é só orar e precisas cuidar da tua saúde mental. Então as duas coisas ligam-se de uma forma tipo espetacular. Então para mim é um prazer enorme. Eu tenho uma voz ativa aqui e tenho uma voz ativa no meu outro papel enquanto cristã, e para mim é muito bom eu começar também a ver pessoas desse meu lado, desse contexto da minha vida, a procurar terapia. Porque as duas coisas complementam-se, não são inimigos, não é? Sem dúvida. E partilhando aqui convosco, a Petra já sabe, para mim, desde que comecei a fazer terapia aqui com a Petra, sem dúvida alguma que ao estar bem na minha saúde mental, estar bem comigo mesma, perceber-me, encarar tudo aquilo que tinha que encarar, a minha história de vida, etc. À medida que eu vou ficando bem comigo mesma, o meu relacionamento na área espiritual, neste caso com Deus, porque eu também sou cristã, melhorou imenso. Porquê? Porque eu estava bem na minha saúde mental.
Então, para quem tem aqui algum tipo de fé, alguma crença, sem dúvida alguma que a saúde mental vai te ajudar a aproximar-te também da tua espiritualidade. Sem, Sem dúvida. sem dúvida. Sim, sim. Às vezes há coisas que tu pensas que, ai, não, isto é falta de oração. Gente, não é falta de oração, é falta de terapia. Vai fazer terapia, resolve aí os teus traumas de infância, Exatamente, por favor. exatamente. Para mim, uma das palavras que, desde o início que eu disse isto à Petra, que desde que comecei a fazer terapia, eu retenho da terapia é consciência e lucidez. É as palavras-chave que eu recomendo a toda a gente, é consciência. E também me trouxe um certo alívio, porque eu, pessoalmente, sempre fui alguém um pouco cega pelas emoções, muito emocional demais. As emoções têm o seu lugar, mas de facto era muito dominada por elas. Ou não, não, acho que é o contrário, acho que eu é que não as sabia dominar. Acho que Uhum. então, sem dúvida que eu recomendo a todos aqueles que estão a assistir e que vão assistir a fazerem terapia, e em específico aqui com a Petra, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, vocês têm que marcar com ela. Ai, E agora, para terminar, queria que nos falasse um bocadinho também dos teus serviços, no sim. programa, no teu trabalho, para quem quiser eventualmente estar contigo. Olha, a minha base é efetivamente terapia, né? Tenho aqui as consultas de psicologia, sou eu e uma equipa também que me ajuda aqui a dar resposta a todas as situações que aparecem, seja qual situação for. Eu tenho aqui as consultas de psicologia online, também trabalho muito na parte do coaching, também tenho os processos de coaching para quem não quer, para quem se calhar até está a fazer terapia, mas sente que precisa de trabalhar aqui uma coisa mais específica, às vezes de algum objetivo específico, preciso trabalhar aqui de uma forma mais específica, eu também ajudo nessa parte, mais o desenvolvimento pessoal, mais definir objetivos, mais definir planos de ação daquilo que tu queres alcançar para a tua vida. Também ajudo nesse sentido, tenho uma consultoria específica de objetivos. Tenho também uma mentoria que se chama Empreendedorismo com Propósito. Até acabo por atrair aqui mais pessoas da área da psicologia e do desenvolvimento pessoal para pessoas que querem começar a empreender nas redes sociais, mas com base no seu propósito, com base nos seus valores, com base naquilo que faz sentido para elas. Então também tenho uma mentoria nesse sentido. E tenho algo que também preenche muito o meu coração, que é a Purpose Academy, que é uma comunidade que eu criei, que vai fazer um ano agora, dia 24 de agosto, que é uma comunidade que é focada em propósito, ok? Em tudo aquilo que há ali dentro, é tudo para nós vivermos uma vida com mais propósito, uma vida mais intencional. Temos vários cursos lá dentro, desde inteligência emocional, a relacionamentos, a autoconfiança, a autocompaixão, processo, propósito. Falo também sobre espiritualidade lá dentro, falo sobre empreender. Então, é literalmente uma plataforma de autodesenvolvimento em que as pessoas que fazem parte daquela comunidade todas as semanas tem ali novo conteúdo, tudo para ajudar a desenvolver mais o seu propósito. Eu olho para aquilo como uma Netflix de propósito, que é, ok, o que é que eu quero assistir hoje? Então eu entro lá e vejo um conteúdo que eu possa assistir e é algo que me tem dado muito prazer, porque eu sempre senti muito esta falta de ter um sítio onde eu pudesse falar sobre qualquer coisa, onde eu não estivesse presa por um Instagram nem por uma cédula profissional. Então ali eu não sou a psicóloga, sou a Petra, falo sobre aquilo que me apetece e as pessoas acabam por beber do meu conteúdo técnico, mas também muito da minha vertente humana. Então eu sempre quis ter muito isto, um espaço onde as pessoas pudessem entrar e pudessem consumir conteúdo fora do Instagram, porque eu gosto muito de estar no Instagram, mas eu tenho muito trabalho fora do Instagram e isso também é uma coisa que me orgulha bastante, porque eu sei que eu consigo responder à necessidade de várias pessoas. Então, para mim, a Purpose Academy é, assim, é um dos meus maiores orgulhos nestes anos de carreira profissional e de empreender no digital, porque é realmente um sítio onde eu vejo que as pessoas se descobrem e que as pessoas se reconectam com elas. E se quiserem saber mais sobre este serviço, eu vou abrir novas inscrições dia 24 de agosto, que é o meu aniversário e que é quando ela faz um ano. E também na minha bio também conseguem ver lá o Instagram da Purpose Academy e perceber mais o que é que nós falamos lá dentro. E é isso. Por isso, se quiserem saber mais alguma coisa, às vezes as pessoas vêm ter comigo: olha, Petra, eu tenho esta dificuldade e tenho este desafio, mas não sei muito bem qual é que é o serviço que é apropriado para mim. Nós esclarecemos as dúvidas. Então, se vocês sentirem, entrem em contato, que posso dizer aquilo que é melhor para ti. Se é terapia, se é coaching, se é uma comunidade e tu neste momento precisas estar num ambiente de grupo ou ter ali acesso a alguma coisa que te vai dar aquele boost todas as semanas, então entre em contato comigo, que estarei aqui à disposição também para esclarecer. Muito bem, ótimo. Eu sei que desta live demorou um bocadinho mais daquilo que eu estava à espera, mas
foi tão completa que eu estava a pensar, bem, será que tenho mais alguma coisa? Mas pensei, uau, isto está tão completo, tudo o que falamos de vários aspectos relacionados com o tema, que não podia estar mais satisfeita com esta live. Ah, Podemos aqui dizer aqui um olá aos nossos, aqui às nossas pessoas eu também. vi aqui Adorei. Ai, obrigada, Sónia. Gostou muito. Boa. A Sónia também falou aqui sobre a fé em Deus, sobre ressignificar. Olha, muito bom. Uau. Quero aqui só ressaltar um comentário que está até mais para cima, que eu por acaso ia responder, mas depois estávamos aqui a falar e acabei por não responder, que é nas amizades sinto-me abafada. Tenho que procurar novas que estejam coerentes com o meu objetivo. Isto é também algo que acontece muito num processo de mudança, que nós sentimos que, até o Reels que eu partilhei hoje, né? Que nós muitas vezes temos coisas para desabrochar, mas os ambientes onde nós estamos acabam por nos abafar. Então isto também é uma coisa que acontece muito no nosso processo de desenvolvimento, que é que nós, quando começamos a querer coisas diferentes e estamos focados em coisas diferentes, 90% das vezes os ambientes que estão à nossa volta não vão acompanhar essa mudança. Então nós precisamos de procurar novos ambientes para conseguirmos beber daquilo que realmente nós queremos beber naquele momento. Isso também foi uma das coisas que me motivou a criar grupos, a fazer um grupo terapêutico, a criar a Purpose Academy, porque eu senti essa dificuldade quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento, que é, falo com quem? Conecto-me com quem? Porque as pessoas estão à minha volta, tipo, já não está a dar, não, já não falamos a mesma linguagem, não é? Ainda fazem parte da minha vida, mas para falar sobre coisas que eu quero falar, estes ambientes e estas pessoas já não está a funcionar. Então, isso também me fez criar aqui esta parte dos grupos, esta parte do acompanhamento em grupo, de conseguir também criar este espaço, porque é uma coisa que acontece com recorrência. Então, o que eu aconselho é procura pessoas que estejam coerentes com aquilo que tu estás a valorizar neste momento e com aquilo que faz sentido nesta altura da tua vida. Não te prendas. Ai não, eu sempre só estive aqui neste ambiente, sempre só tive estas amizades, não te prendas a isso, abre a tua visão, não vais abandonar as pessoas que estão contigo, mas podes sempre ir à busca de amizades novas e de relações novas e de ambientes novos, contextos novos, e o que não falta aí são ambientes para nós fazermos parte que nos ajuda também a crescer. Exatamente. Eu acho que já tinha comentado isto com a Petra, já não sei, que às vezes a distância que há entre uma pessoa e outra, por exemplo, numa amizade, de repente éramos muito unidas, vamos supor, vamos dar um exemplo, e de repente falamos menos, já não estamos tanto tempo juntas, há uma distância. E depois, na minha opinião, o que acontece é que quando nós voltamos a estar com a pessoa, nós já não nos identificamos porque não fizemos parte do processo de mudança da pessoa. E é como se nós não compreendêssemos porque é que ela agora pensa assim, porque é que ela valoriza isto agora, porque é que ela fala deste jeito, porque é que ela reage assim, porque nós não estivemos lá no processo de mudança da pessoa. Por isso é que é tão importante nós acompanharmos também a mudança da outra pessoa, portanto, da outra amiga ou do outro amigo que nós temos, para quando a gente voltar a estar juntos não possa haver aquele choque tão grande, tipo, estás tão diferente. Não, estás a perceber? Pode até estar diferente, mas sabe porquê que está diferente. E Exatamente. assim, mal entendidos e, digamos, pensamentos do género. Ela agora já não gosta de mim, já não. E não é nada disso. É simplesmente que a pessoa está a mudar e tu não acompanhaste esse processo. Sem dúvida. Boa, é isso mesmo. Olha, Petra, Obrigada. já vamos aqui uma hora, mas espero que tenhas gostado. Gostei muito, muito, muito. Foi muito bom estar aqui a conversa contigo. Espero que tenhas gostado, espero que tenha feito sentido para quem esteve aí desse lado. Olha, eu amei, acredito que muitas pessoas aqui também gostaram e obrigada por teres aceito o convite e já sabem, a Petra já falou aqui tudo. Se vocês quiserem, revejam aqui a live, apontem as frases-chave que a Petra aqui mencionou, que são frases para a vida mesmo. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada e continua, que seja a primeira de muitas. Que assim seja. Beijinho grande. Beijinhos a Tchau, todos, tchau. aqueles que nos assistiram. Um grande beijinho e vemos Beijinho. na Tchau, tchau. outra live. Beijinhos. Tchau, tchau.